segredo é esse, gente. Eu vou sempre nesse servidor aqui. Mas agora tá gravando. Agora tá gravando, consegui aceitar o pessoal. Boa noite, Alisson. Fica tanto tempo sem vir, né? Quando vem, demora para te aceitar, né? Vamos lá. Gente, então hoje nós vamos começar a nossa aula vendo o crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal. Estou compartilhando com vocês a minha tela. Está aparecendo? Confirmam, por favor, a hora que já estiver aparecendo para você. Está aparecendo sim. Tá? Então vamos lá. Artigo 345 do Código Penal. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Por exemplo, direito de retenção, desforço imediato, legítima defesa de posse. Então, gente, veja bem, você pratica um ato legítimo, certo? Só que não pode ser feito pelas suas próprias mãos. Você deveria aguardar um judiciário ou um poder público para que ele o fizesse. Então, esse é o crime do exercício arbitrário das próprias razões. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Um exemplo, né? Um exemplo aqui. Imagine que você vende o carro, faz um contrato de compra e venda, e a outra parte ela não paga, o comprador não paga pelo seu veículo. Você vai e toma o carro dele, certo? Mediante violência, por exemplo, toma o carro dele. Ou, como um cliente me procurou outro dia, ele havia alugado um imóvel dele para outra pessoa e essa outra pessoa não estava pagando aluguel. Então, o que ele queria fazer? Ir lá e colocar um cadeado para outra pessoa não entrar. Não pode. Exercício arbitrário das próprias razões. Veja bem, o imóvel é seu, ele não está pagando o aluguel para você, você tem que entrar com a competente ação de despejo, né? E não ir lá e colocar um cadeado ou pegar os móveis dele e colocar para fora do estabelecimento. Não é assim, isso seria um exercício arbitrário das próprias razões, porque, embora legítimo, aquilo não pode ser feito dessa maneira, certo? Esse é um exemplo clássico. Então, a pena é relativamente baixa, né? Detenção de 15 dias, desculpa, a 1 mês, ou multa, ou pode converter em multa. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa, tá? Então, se não há emprego de violência, ela é uma ação penal privada. Se é o emprego de violência, daí ela é uma ação penal pública. Vamos lá. Núcleo do tipo fazer. Fazer com complemento justiça pelas próprias mãos. O sujeito ativo aqui, qualquer pessoa, então trata-se de crime comum. Sujeito passivo, Estado, em primeiro lugar. Que tem a sua atividade de compor conflitos usurpada, prejudicando a administração da justiça. Então, a gente ainda está falando dos crimes contra a administração da justiça. Então, em primeiro lugar aqui, o bem protegido aqui é a administração da justiça. Então, em primeiro lugar, como vítima, a gente tem o Estado. Em segundo lugar, né, secundariamente, aí, a pessoa contra a qual se volta a conduta do agente. Elemento subjetivo é o dolo, tá? Não tem a modalidade culposa, dolo específico consistente na vontade de se satisfazer a pretensão. Então, aí é o dolo. O objeto jurídico, eu já falei, administração da justiça, trata-se de crime comum, formal, que admite a tentativa. Vamos lá. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, quando a lei o permite. Quando eu digo que ele é um crime formal, quer dizer o seguinte... Mas que eu mudei aqui as coisas de lugar.
eu digo que ele trata-se de um crime formal, eu quero dizer que quando você faz a justiça pelas próprias mãos com a intenção de satisfazer a pretensão legítima, já consumou o crime, independente se você satisfaz essa pretensão ou não. Então, independente se você conseguiu o objetivo almejado, né, já consumou o crime, certo? É possível uma tentativa? Sim. Imagine nesse exemplo que eu dei, o sujeito vai para colocar o cadeado, vai para tirar os móveis de dentro do estabelecimento comercial ou de dentro da casa, só que ele é impedido pela polícia, ele é impedido por terceiro, ele é impedido pela própria vítima secundária, né? Então, é possível, sim, visualizar uma tentativa, é possível acontecer uma tentativa. Tipo cumulativo. Havendo emprego de violência, fica o agente responsável também pelo que causar a legitimidade física da pessoa, devendo responder em concurso material. Então, veja bem, se houver somente ocorrendo o crime, né, de exercício arbitrário das próprias razões, sem violência, ele vai ser de ação penal privada mediante queixa. Ocorrendo a violência, ele vai ser de ação penal pública e ainda o sujeito vai responder pela violência. Ou seja, responde pelo exercício arbitrário, mas pela lesão corporal causada. Então, seriam dois crimes separados. E responderá da forma cumulativa, né? Responderá em concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal, em que são duas condutas, responde pelos dois crimes, soma a pena dos dois, né? Relembrando, tem o concurso formal e o concurso material. O material soma as penas. O formal é uma ação e dois ou mais crimes. Então, a pena de do mais grave, ou de um deles se de igual pena, exasperada a pena de outro. Então, é diferente no concurso formal, mas aqui seria o concurso material. A pena do exercício arbitrário mais a pena da violência, mais a pena da lesão corporal, no caso. Certo? Vamos lá. Aqui. Crime de ação penal pública ou privado, já falei, né, que não havendo violência, a ação penal será privada, havendo a violência, torna-se pública. Se a lesão for de natureza leve, será pública condicionada à representação. Deixa eu só arrumar aqui. Beleza. Isso aqui a gente já tinha mencionado. Vocês querem copiar isso aqui? Querem que eu deixe um tempinho aqui para vocês copiando? Esse aqui não é daqui, esse aqui é lá de cima, peraí. Esse aqui, ó. Esse aqui que é o correspondente ao exercício arbitrário. Querem um tempinho para anotar as informações? Um minutinho, beleza, tranquilo. Então, você disponibilizar para nós, né? Sim. Tem gente que gosta de ter no caderno, né? Então... Mas depois eu vou disponibilizar assim. Pronto, então vamos lá. Quando alguém tem um direito ou julga tê-lo por razões convincentes e a outra parte envolvida se recusa a cumprir a obrigação, o prejudicado deve procurar o judiciário para que o seu direito seja declarado e a pretensão seja satisfeita. Se o agente tiver consciência da ilegitimidade da pretensão, haverá outro crime, como furto, lesão corporal, violação de domicílio. Tá. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que, como eu disse no slide anterior, né? Se a pessoa
ela tem o seu direito, ela tem que buscar o judiciário para ter o seu direito satisfeito, né? Ele não pode fazê-lo com as próprias mãos, sob pena de responder por este crime de exercício arbitrário das próprias razões. Aqui eu digo assim, que se o sujeito tem consciência da ilegitimidade da pretensão, ou seja, na verdade, a pretensão não é legítima, é ilegítima, vai ter um crime de furto, por exemplo, de violação do domicílio, vai ter um crime propriamente dito, né? Tipo, aliás, o crime correspondente à conduta que ele praticou. Porque para caracterizar esse crime que a gente está falando, precisa da ação legítima, certo? Esse é o elemento essencial do tipo penal. Essa ação tem que ser legítima, essa pretensão tem que ser legítima, certo? A pretensão do agente, pelo menos em tese, possa ser satisfeita pelo judiciário, ou que existe uma espécie qualquer, ou que existe uma espécie qualquer de ação apta a satisfazê-lo. Aquele exemplo que eu dei seria uma ação de uso capião, né? Imagina o exemplo do carro, seria uma busca e apreensão, se a pessoa não está pagando financiamento, ou seria uma rescisão contratual, uma ação de cobrança, enfim. Tem todos os meios necessários, né? E aptos para solucionar o litígio. Se o sujeito resolve não procurar o judiciário e fazer justiça com as próprias mãos para obter aquilo que acha devido, pratica o crime do 345. Por exemplo, subtrair objeto do devedor para se auto-ressarcir de dívida vencida e não paga. Isso também, imagina que o agente está te devendo lá 20 mil reais e ele fica andando de moto. Aí você vai pagar a chave da moto dele, que está parada ali na avenida. Aí você sai andando com a moto dele. Ele tá me devendo, ficar aí pagando de gatinho, vou pegar a moto dele para mim. Não, isso é subtração, só que não vai ser furto porque você acha que aquilo é legítimo, né? Então você subtrai um veículo para se auto-ressarcir. Então, se no caso ali demonstrar que, na verdade, você fez aquilo não com a intenção de subtrair, não com a intenção de furto, mas por exercício arbitrário, e houver a queixa, você responde, então, por este delito. STJ, gente, ó, um RESP aí, aplicável ao caso concreto estado de necessidade. A mulher do réu necessitava de tratamento médico e de medicamentos. Por conseguinte, foi necessário que o sujeito atuasse para evitar um perigo atual. Isto é, com a probabilidade de dano presente imediato ao bem jurídico, nos termos do artigo... Não sei, isso aqui está meio fora de... Isso aqui deve... provavelmente eu peguei só metade aqui, eu não estou lembrando do resto do que resta. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos ver aqui. O agente foi condenado por exercício arbitrário das próprias razões, provavelmente, né? E foi aí... absolvido pelo estado de necessidade. Vamos ver qual que foi a conduta dele. Para satisfazer a pretensão que acreditava ter direito, obter para sua esposa ataduras, gases, uma faixa e um medicamento, óleo para cicatrizar, o agravado fez justiça com as próprias mãos, utilizando-se de grave ameaça com arma de fogo contra a vítima, técnica de enfermagem. Então, essa foi a conduta dele. Então, foi aí absolvido pelo estado de necessidade, entendeu? O STJ. Crime meio, absorvido pelo crime fim, e depois contra exames, depois presente incidência. É isso mesmo. Beleza? Então, um exemplo aí de jurisprudência, em que houve a causa excludente de ilicitude correspondente ao estado de necessidade.
Roubo, né? Se tem a presença de violência, daí é o roubo. Seria roubo, mas foi exercício arbitrário por todo um contexto, né? Provavelmente ele estava num ambiente hospitalar, num posto de saúde público e achou que teria direito àqueles medicamentos e produtos, né? Vamos lá. Gente, eu acho que esses demais artigos aqui vocês podem ler depois com calma. Não acho que tenha necessidade da gente vê-los detalhadamente, ó. Daí a gente pode passar para a nossa próxima matéria, mas vou passar rapidinho por eles, ó. Favorecimento pessoal, inovar artificiosamente na dependência de processo civil ou administrativo, estado de lugar, de coisa, de pessoa, com o fim de induzir a erro, juiz ou perito. Depois tem o favorecimento real, auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime, a que comina a pena de reclusão. Então, você auxilia aí alguém, você esconde alguém aí na sua casa, né, um autor de crime, com pena combinada a reclusão, de reclusão. Então, veja bem, um roubo é reclusão. Então, você auxilia o agente que realizou o roubo, né, a se esconder de uma autoridade pública, da polícia. Detenção de 1 a 6 anos e multa. Se, porém, ao crime não é combinada a pena de reclusão, então um furto, por exemplo, aí a pena vai ser de detenção de 15 dias a 3 meses. Se quem presta auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Então, tem uma isenção de pena aí, né? Porque é difícil um ascendente, descendente, cônjuge ou irmão não fazer isso, né? Pelo seu. Depois a gente tem o crime de favorecimento real, que é prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Certo? Então, aqui não é nem coautor, nem é o receptor. Ele apenas auxilia a esconder, por exemplo, né, o proveito do crime. Nesse caso aí, ele responde pelo favorecimento real. Exercício arbitrário ou abuso de poder. Deixa eu ver se... Deixa eu abrir o meu código aqui do Planalto, para ver se teve uma alteração nesse 350. Ele foi não só teve uma alteração, ele foi revogado, né? Foi revogado pelo pacote anticrime. E agora o nosso abuso de poder é outro delito. Então, quem tem aí o VAD anterior a 2019, podem riscar aí o 350, que ele foi revogado. Depois a gente tem o crime do 351, fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Um minutinho, deixa eu ver aqui. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva. Detenção de 6 meses a 2 anos. Então, você auxiliar aí, promover ou facilitar, né, a fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Também responde pelo delito 351. Evasão mediante violência contra a pessoa. Evadir-se ou tentar evadir o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando a violência contra a pessoa. Então, evasão aí da prisão ou da medida de segurança, né, que seria quem está em hospital psiquiátrico
Vejam bem, aqui a pessoa já se encontra presa ou em medida de segurança, ou cumprindo medida de segurança, tá? Não é no momento da prisão, não é uma resistência ou uma desobediência, não. É que é a evasão mediante violência contra a pessoa. Então, a pessoa já está presa ou já está cumprindo a medida de segurança. Arrebatamento de preso, existe este delito, ó. Arrebatar significa tirar o preso com emprego de violência ou grave ameaça de quem tenha sob custódia ou guarda a fim de maltratá-lo. Por exemplo, tirar o preso do interior da delegacia para ser linchado por populares. Lembrando que o nosso código é de 1940, né? Então, a necessidade de ter determinados artigos como este. Não vejo mais assim, né? Acontece. Hoje é mais difícil, porque a gente tem todos os direitos humanos e tudo a mídia está muito em cima, né? Tudo muito, qualquer coisa que acontece, pessoa do lado já grave, então hoje a gente já não consegue visualizar tanto esse delito, mas ele existe, a conduta criminosa existe no Código Penal. Motim de preso, amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou a disciplina da prisão, que o motim é a revolta, né? É o que a gente chama de... Ai, gente... Rebelião. Rebelião, perfeito, obrigado. Então, é um delito, autônomo, motim de preso. Além da pena correspondente à violência, porque dificilmente você tem uma rebelião sem violência, né? Patrocínio infiel. Trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional prejudicando-lhe interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Então, aí, gente, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, constituída aí. Então, esses daqui são na qualidade de advogado ou procurador. Então, é um crime específico aí, né? Depois, a doutrina entende também que pune tanto o advogado quanto o profissional judicial. Hoje a gente tem o consultor jurídico, né? Então, tem essa questão aí na doutrina que eles entendem cabível também. O delito pode ser cometido por ação ou por omissão, por exemplo, perder um prazo, né? Observação, gente, o erro profissional ou a conduta culposa não tipifica o delito, podendo gerar a responsabilidade civil e também administrativa na OAB, mas aqui tem que ter o dolo, né, de prejudicar o interesse do cliente. Exploração de prestígio, o crime do 357. A gente já está, a partir do 359, a gente tem 357, exploração de prestígio, 358, 359, depois a gente já tem o dos crimes contra as finanças públicas, que é o último capítulo do Código Penal. Então, aqui ainda falando dos crimes contra a administração da justiça. O 357 diz o seguinte: solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Aqui uma observação, ó, esse crime ele é assemelhado ao delito descrito no artigo 332, que é o tráfico de influência, mas aqui ele destina-se aí a influenciar pessoas ligadas à justiça, né? O juiz, MP, perito, tradutor, funcionário e etc. Vamos voltar lá, tem alguém chamando. Então, gente, depois desses artigos, se vocês visualizarem lá o 359 seguintes, eles vão falar, então, dos crimes contra a finança pública. Contra as finanças públicas. Esse último capítulo, capítulo 9, ele foi incluído pela Lei 10.028 de 2000, tá? Contratação de operação de crédito, inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar, assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura, prestação de garantia graciosa, não cancelamento de restos a pagar, oferta pública ou colocação de títulos a mercado.
Então, são delitos, assim, que a gente não vê com frequência e que não acho pertinente diante da matéria que a gente ainda tem para ver, a gente vê eles detalhadamente. Quando a nossa aula era presencial, né, eu tinha o objetivo de passar esses últimos delitos como forma de trabalho para vocês. Mas hoje também acho um pouco inviável, porque seria aquele trabalho de fazer grupo e vocês fazerem os sujeitos e tal, e depois a gente debater. Então, também acho que não vai dar para a gente fazer nesse sentido. Então, eu vou começar a falar da lei de contravenções penais, depois vocês deem uma lida nesse último capítulo, tá? E qualquer dúvida, daí a gente pode até, se vocês acharem pertinente, tiverem dúvida, a gente pode guardar um restinho de uma aula, né, ou um período aí para a gente falar sobre eles, tá? Mas a princípio eu acho que não tem necessidade, mas vocês deem uma olhada neles, por favor. Então, a gente vai para a lei de contravenções penais, tá? Porque o nosso direito penal 4, ele é do crime dos crimes sexuais, né? Mas a gente já tinha visto ele semestre passado, então a gente já começou depois, né? E até o final do Código Penal, para o primeiro bimestre. Para o segundo bimestre, leis penais especiais. Então, hoje a gente vai entrar nas leis penais especiais, especificamente hoje a lei de contravenção penal. Se vocês puderem abrir aí já, é o Decreto-Lei 3.688 de 1941. Vou compartilhar aqui com vocês também. Vou abrir aqui para compartilhar com vocês. Na hora que estiver aparecendo aí, vocês me avisem, por favor. Já está? Então, vamos lá. Gente, o Decreto-Lei 3.688, de 1941, ele vai trazer as contravenções penais. O que são as contravenções penais? A gente tem as infrações penais como gênero, e duas espécies, infrações e crimes. Crimes é que a gente tem visto até agora, lá no Código Penal. E as contravenções estão aqui nessa lei. Também tem contravenções esparsas, por exemplo, o jogo do bicho, que está em outra lei. Está numa lei específica. Então, a contravenção é a espécie cujo gênero é infração. Vou colocar aqui para vocês. Vou abrir aqui um novo slide para escrever isso, ó. Então, imaginem só. Então, façam para a gente se situar, para nós nos situarmos. Existem as infrações penais. E dentro das infrações penais, a gente tem A, os crimes, e B, as contravenções penais, certo? Os crimes, a gente viu até este presente momento. As contravenções penais a gente vai ver agora. Qual a diferença dos crimes para as contravenções penais?
A distinção, gente, está prevista no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Então, se vocês pegarem o VAD aí de vocês, antes do Código Penal, tem a Lei de Introdução ao Código Penal. No artigo 1º dessa lei, está a diferença entre crime e contravenção penal. Eu vou colocar aqui para vocês agora, ó. Aqui, ó, artigo 1º da Lei de Contravenções, Lei de Introdução ao Código Penal. Considera-se crime a infração penal em que a lei combina pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com pena de multa. Contravenção, a infração penal a que a lei combina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas alternativas ou cumulativamente. Eu vou deixar nesses slides aqui para vocês anotarem esse conceito, que é o conceito de crime de contravenção e a diferença, tá? Enquanto isso, eu vou no banheiro rapidinho. Eu vou deixar nesse slide para vocês copiarem esse aqui. E depois eu vou falar sobre essa distinção, tá? 2 minutos. Voltei muito rápido, né? Gente, então veja bem. A distinção é que o crime, ele prevê pena de reclusão e de detenção, né? E multa. Cumulada ou não com multa. Já a contravenção penal, ela prevê prisão simples, certo? Ou multa. Prisão simples é multa, prisão simples é separado, somente multa, enfim. Então, o crime é uma infração mais grave, certo? Tanto que as penas dele são mais graves, as penas privativas de liberdade são mais graves. Já a contravenção são infrações menos graves, infrações mais brandas.
Vamos lá para o nosso slide. Então, coloquem aí que os crimes são punidos ou com as seguintes penas privativas de liberdade. 2 pontos. Reclusão e detenção. Aí ainda temos aqui, ó. Quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente a pena de multa. A gente pode fazer essa anotação também. Reclusão ou detenção, vírgula. Pode ser só a reclusão, só a detenção, ou pode ser reclusão e multa, reclusão ou multa, detenção e multa, detenção ou multa. Contravenções penais são punidas com a seguinte pena privativa de liberdade. Prisão simples. Prisão simples. Aí também, essa prisão simples, ela pode ser cumulativamente ou isoladamente. Com a multa, né? Vou colocar assim. Ponto. A prisão simples poderá ser cumulativamente, isoladamente ou alternativamente. Vou colocar assim, a pena privativa de liberdade é a prisão simples. E também prevê a pena de multa. A pena de multa, ela não é uma pena privativa de liberdade, né? E também prevê a pena privativa a pena de multa, vírgula. Quer cumulativamente, isoladamente ou alternativamente a pena de prisão simples. Isso, a pena de prisão simples. Então, veja bem. Aqui a gente tem a detenção e a reclusão. E aqui a gente tem a prisão simples. Aqui a gente tem a multa, que ela vai vir com a reclusão e detenção, né? Quer cumulativamente ou alternativamente. Ou seja, vai vir detenção e multa ou detenção ou multa. Se vocês forem lá no 147 do Código Penal, na ameaça, é pena de detenção de tanto tempo ou multa, né? Já a prisão simples, ela vai poder vir com a multa ou multa e pode vir, inclusive, só a multa, certo? Então, na contravenção penal, a multa pode vir prevendo somente a pena de multa, tá bem? Então, a distinção é essa, é justamente as penas, né? E está aí no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Agora, tá. Daí, qual a distinção? Eu estou vendo se eu coloquei isso em algum slide aqui ou se eu coloco agora, porque eu acho importante a gente falar disso agora. De fato, prazo mínimo de duração, ação penal, né? Desde que reunidas as condições. Ó, depois vocês vão ver que tem várias distinções e tal, mas aqui, isso aqui que eu quero falar para vocês, ó. Eu vou colocar lá que aqui tá bem resumidinho. Então, vamos lá.
Beleza, prof. Você disse que o crime tem pena de reclusão e detenção e a contravenção penal tem pena de prisão simples. Mas qual a diferença de reclusão, detenção e prisão simples? Quem sabe? Quem lembra? Quem já viu? Quem nunca viu? Conversem comigo, por favor. Vitor, você sabe a distinção? Não sei se eu já falei em sala ou se em algum outro momento da vida de vocês viram isso. A distinção de reclusão, de detenção e de prisão simples. Principal distinção. Tainá, Valdivino? Não? Eu penso que a prisão simples é a prisão aberta, eu penso, é a prisão. A Dani acertou. A Dani colocou, a distinção é o começo do regime. É o regime inicial, né? Isso mesmo. Eu acho que teve uma aula que eu falei sobre. Isso mesmo. Então, vamos anotar lá. Vejam bem, a pena de reclusão é a mais grave, certo? A mais gravosa. Então, é a pena mais dura. Então, ela tem início em regime fechado, pode ter início, né? Em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, ela pode ter início em regime fechado, semiaberto ou aberto, podendo regredir para o fechado a execução da pena. Então, imagine que ele começou no semiaberto, por algum motivo, ele cometeu uma falta grave, né? Não cumpriu as condições do semiaberto, por exemplo. Então, ele teve a pena regredida para o fechado. Então, durante a execução da pena, ele pode regredir para o fechado. A pena de prisão simples, ela pode ter início somente também em regime semiaberto ou aberto, não podendo regredir para o fechado. Então, veja bem, enquanto lá na detenção poderia regredir, aqui não pode regredir para o regime fechado. Então, a principal distinção entre o crime e a infração penal é o tipo de pena privativa de liberdade, ou crime e a contravenção, é o tipo de pena da privativa de liberdade, certo? E a distinção entre elas é justamente essa daí. Peraí, deixa eu voltar lá. Depois a gente vai ver que a prisão simples é sem rigor penitenciário, e etc. Tá? Mas esse é o ponto X da distinção. Dá um tempinho para vocês anotarem para eu passar para o próximo slide. Regime fechado, gente, é cumprido em penitenciária, o semiaberto em colônia agrícola ou penal e o aberto em casa de albergado, certo? Tá tudo lá no 33, no artigo 33 do Código Penal. Quem quiser relembrar, dá um pulinho lá no 33. Posso passar? Tem gente copiando? Se tiver gente copiando, eu aguardo sem problemas. Já copiou? Posso passar, então? Então, vamos lá. As regras gerais do Código Penal serão aplicadas às contravenções penais, desde que a lei de contravenção penal não disponha de modo diverso. Sendo assim, aplica-se às contravenções o princípio da legalidade ou da reserva legal, né? O princípio da irretroatividade da lei penal. O que é o princípio da legalidade? Só é contravenção penal aquilo que estiver na lei que é contravenção penal, assim como para o crime, né? Princípio da irretroatividade da lei penal. O crime, a lei de contravenção penal, a contravenção penal, ela também só vai retroagir se for para beneficiar o réu, né? Do mais, não retroage.
Então, se hoje não é considerada uma conduta contravenção e amanhã passa a ser considerada contravenção penal essa conduta de amanhã não vai alcançar minha conduta de hoje, né? Essa contravenção penal de amanhã não vai retroagir para atingir minha contravenção de hoje, minha conduta de hoje, desculpa. Concurso de pessoas, concurso de contravenções. Então, assim como a gente tem um concurso de crimes, né, a gente tem um concurso de contravenções. Então, pode ter 2 contravenções, a gente vai ter ou concurso formal, ou concurso material, ou a contravenção continuada. Então, é cabível. Concurso de pessoas. Assim como a gente aplica o concurso de pessoas para os crimes, a gente vai aplicar o concurso de pessoas para as contravenções penais. Da imputabilidade dos menores de 18 anos. Tá, normal também. Ato infracional, que é aquilo que o menor pratica, ele pode praticar tanto um ato infracional crime, né, uma conduta descrita como crime, como uma conduta descrita como contravenção penal. Vocês sabem que o menor ele não é punido pelo Código Penal, mas pelo ECA. E ele não se chama crime ou contravenção, mas sim infração, sim ato infracional, né, o que ele pratica, por ele ser inimputável. E esse ato infracional pode ser tanto uma conduta criminosa quanto uma conduta descrita como contravenção penal. Exclusão da ilicitude. Então, assim como a gente tem estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, ou exercício regular do direito, lá no Código Penal, para aplicação para os crimes, a gente também tem essas causas de extintiva de licitude para a contravenção penal. Então, a gente pode falar numa contravenção penal, por exemplo, que eu agi em legítima defesa. Depois a gente vai ver as contravenções penais em espécie, tá? O que mais? Todas as regras previstas na LCP serão aplicadas às contravenções penais extravagantes, ou seja, as contravenções penais que não estão na lei de contravenções penais. Como exemplo, o jogo do bicho, que está numa lei especial. As regras de prescrição do Código Penal aplicam-se às contravenções penais. Então, os prazos prescricionais no Código Penal está lá no artigo 109, certo? 109 e seguintes. Então, são perfeitamente aplicáveis também às contravenções penais. Joia? Querem um tempinho para copiar ou como que vocês estão fazendo? Vocês estão pegando material depois? Aqui são observações bem interessantes. Joga aqui, beleza. Jogá-lo aí. Oi, caramba. Não dá, né? Porque, tipo assim, não dá tempo de escrever, porque parece que eu tô matando aula, sabe? Se eu ficar aqui olhando para vocês, esperando vocês escreverem, parece que eu tô matando aula. Mas se vocês falarem, professor, espera, a gente quer copiar, tranquilo. Eu paro, tomo uma água, sem problemas. Olha lá, eu colei, tá? O que tinha ficado faltando lá em cima, eu colei aqui embaixo. Dá 10 segundos para vocês passarem para o computador de vocês, para o Word. Belezinha? Então, vamos lá. Semana que vem a gente não tem aula, né? Feriado, verdade. Ai, não sei se eu gosto de feriado, não. Pode seguir. Segui-lo-ei. Artigo 2º da Lei de Contravenções Penais. O artigo 1º da Lei de Contravenções Penais, eu nem falei, né? Mas é esse aqui, ó. Aplicam-se as contravenções às regras gerais do Código Penal, sempre que a lei não disponha de modo diverso. Tá. Eu falei, mas não falei que era o artigo, né? O 2º, a lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional. Então, aqui, gente, a gente tem o princípio da
territorialidade absoluta quanto às contravenções penais. Ou seja, somente se aplicam às contravenções cometidas no território brasileiro. Os tratados não são aplicados às contravenções penais. Então, se você pratica uma contravenção penal no estrangeiro, num país que tem um tratado um tratado com o Brasil, né? Não vai aplicar a lei brasileira, certo? Somente se aplica a lei brasileira para as contravenções penais praticadas aqui no Brasil. Joia? Então, é o princípio aí da territorialidade absoluta. Artigo 4º. Gente, esse artigo é muito importante. Não é punível a tentativa de contravenção. Então, no Código Penal, a maioria dos crimes admite tentativa, né? A gente vê tentativa de lesão corporal, tentativa de homicídio, a gente vê tentativa de vários delitos. Mas aqui, para as contravenções penais, todas as contravenções penais não admitem tentativa. Joia? Então, esse artigo 4º aí, ó. Anotem, não é punível a tentativa de contravenção. Então, não se pune aí a tentativa de contravenção. Anotaram? Artigo 5º. As penas principais são: inciso 1, prisão simples. Inciso 2, multa. Então, vamos explicando. Não existem penas de reclusão ou detenção para o condenado por contravenção penal. A gente já sabe que só é punível pela pena privativa de liberdade, prisão simples. Multa. A multa, gente, ela vai observar o artigo 49, né? A gente já viu, né? Eu que dei direito penal 1 para vocês, eu não sei se fui eu, mas enfim. Ela vai seguir o artigo 49 do Código Penal. Ou seja, a multa é de 10 a 360 dias e o valor da multa é de 1/30 a 5 vezes o maior salário mínimo da época do fato, né? Então, vai seguir o 49 do Código Penal. A fixação da pena. Observa-se o artigo 59 do Código Penal. Então, para você fixar a pena de contravenção, é a mesma dosimetria. Primeiro, a pena base, com base no artigo 59, depois atenuante e agravante, e depois causa de aumento e causa de diminuição. Então, a mesma regra de dosimetria. Fixação, regime semiaberto e aberto sem rigor penitenciário. Como eu disse, não cabe o fechado para a pena de prisão simples. Competência para julgar. Olha que interessante aqui. A competência para julgar as contravenções será dos juizados especiais criminais. Até aí, um tanto quanto óbvio, né? Porque se os crimes de menor potencial ofensivo, eles já são de competência do juizado especial criminal, então, as contravenções que são mais brandas ainda, menos graves, né? Que os crimes de menor potencial ofensivo, por óbvio, também são do juizado especial criminal. Beleza. Mas olha que interessante aqui. Aqui, ó. Criminais. Justiça Federal não tem competência para julgar contravenções. Então, ainda que seja uma contravenção contra um bem da União ou contra interesse da União, não vai para a Justiça Federal, vai ficar no Juizado Especial Criminal, que é estadual, né? Então, gente, anotem isso, ó. A Justiça Federal não tem competência para julgar contravenção. Ai, que susto. Vou até colocar aqui para vocês isso e vou ali abrir a porta rapidinho. Não. Joia? Beleza. Vamos para o próximo slide. Artigo 6º. A pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário
em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. O condenado à pena de prisão simples fica sempre separado do condenado à pena de reclusão e detenção. O trabalho é facultativo se a pena não exceder a 15 dias. Então, vamos por partes. Primeiro, o condenado pela prisão simples, gente, ele teria que cumprir pena num estabelecimento especial. Não havendo, ele tem que ficar sempre separado do condenado por reclusão e do condenado por detenção, tá? Isso deve ser cumprido. Quanto ao trabalho, muitos não sabem, mas o trabalho do preso, ele é obrigatório. O que acontece muito é não ter estrutura na cadeia, não ter estrutura no local que o preso está, né? Mas, segundo a lei de execução penal, o trabalho do preso é obrigatório, tá? Do preso em geral, do preso por reclusão ou detenção. Do preso por crime, né? Do preso por contravenção penal, ele é facultativo se a pena não exceder a 15 dias. Então, regra, o trabalho do preso é obrigatório. Exceção, o trabalho do preso por prisão simples, se a pena não exceder a 15 dias, é facultativo. Então, isso também é uma observação importante. Vou colocar aqui para vocês. O trabalho é facultativo. O trabalho do preso por prisão simples é facultativo se a pena aplicada não exceder. Colei aqui para vocês. Não é o parágrafo segundo esse, tá? Eu editei ele. Colei ele para vocês. Agora eu vou voltar ao original aqui. Aí, beleza. Tá. Tem outras exceções também, tá? Além da prisão simples. O preso provisório condenado por crime político também é facultativo. Agora, o preso de prisão simples, a gente está falando de preso definitivo, tá? Já condenado com sentença transitada em julgado. Joia. Gente, as regras de reincidência, eu acho melhor a gente deixar para a próxima aula, porque ela são bem complexas essas regras. Então, a aula que vem a gente fala sobre elas, porque daí a gente está com a cabeça fresca, tá? Vamos para o próximo slide. Artigo 8º. No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando excusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Para alguns doutrinadores, o artigo 21 do Código Penal teria revogado o artigo 80 da Lei de Contravenções Penais, pois lá o erro de proibição, quando excusável, exclui a culpabilidade, que é mais benéfico do que a aplicação do perdão judicial. No entanto, outros autores afirmam que o 8º deve prevalecer por se tratar de uma lei especial em relação ao Código Penal. Então, fica essa dúvida, certo? Doutrinariamente está dividido. Tem uns que entendem que a ignorância da lei, né? Então, o erro de proibição, quando excusável, ele pode deixar de ser aplicada a pena. Então, extingue-se só a pena, né? Não a culpabilidade. Já quando houve uma reforma do artigo 21 do Código Penal, excluiu a culpabilidade. É mais benéfico você excluir a culpabilidade, que está entre os 3 elementos que compõem o crime, do que extinguir a pena, que já é um 4º elemento, já sai fora do conceito de crime, né? Mas ficou essa dúvida. Houve a revogação desse artigo 8º, a gente aplica o 21 ou a gente aplica o 8º? Segundo, né, o artigo 1º, o que diz o artigo 1º? Veja bem. Aplica-se as contravenções às regras gerais do Código Penal sempre que a presente lei não disponha de modo diverso. Não é isso que diz o 1º? Então, gente,
pela letra da lei, o artigo 8º ainda é válido, ainda é aplicável. Por quê? Porque ele diverge do Código Penal. E por ser uma lei especial, pelo princípio da especialidade, pelo próprio artigo 1º, aplica-se o 8º da Lei de Contravenção Penal e não o 21 do Código Penal. Mas existe aí essa polêmica doutrinária, né? Se não existisse polêmica, para quê? Nada, nem vou terminar de falar. Mas muita coisa, muitos se vivem de polêmica, né? Muitos vivem de polêmica, LCP. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver, a última alteração que a gente teve na LCP foi em 2003, que foi vias de fato, claudiamento de pena. Que foi? Porque teve um aumento na pena mínima. 2015, 2.200 mil reais, tá, isso daqui já é. 2009 teve, antes tinha o crime de mendigagem, gente, pode acreditar, em 2009 deixou de ter esse crime. Crime de importunação, né, importunação, não era importunação, era ofensivo ao pudor, como que era? Não era crime, né? Contravenção. Tinha o crime também, depois eu vou falar para vocês. Não é nada disso que eu tô procurando. Tô procurando uma alteração na pena mínima de cumprimento. Depois eu vou falar para vocês também. Porque eu não sei se vocês estão sabendo, mas com o pacote anticrime, alterou antes, o máximo de pena que podia cumprir era de 30 anos, né? Agora, se eu não me engano, é de 40. Vou olhar aqui também. Pacote anticrime. 40 anos, a máxima. Pena máxima. Então, eu queria ver se... Eu tenho dúvida se mudou da contravenção também. Contravenção penal. Porque antes era de 5 anos. Artigo 75, né? Antes era de 5 anos. Deixa eu ver se houve alguma mudança aqui. Bom, depois ele está no slide da aula que vem, então, de qualquer forma, a aula que vem eu vou trazer informação atualizada para vocês, tá? Não vou ficar perdendo tempo agora, não, porque eu não funciono mediante pressão. Então, vamos lá. Artigo 10. A duração da pena... Ah, era aqui, né? Era o artigo 10, caramba. Então, não tá no... Não tá no slide que vem, tá nesse. A princípio não teve alteração, não, gente. Continua 5 anos. Acho que a alteração do pacote anticrime foi somente ao 75 do Código Penal. Vou até olhar lá. O tempo de cumprimento das penas não pode exceder 40 anos. Não. Sobrevindo, não. Só mudou o do crime mesmo, né? O tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade dos crimes é de 40 anos. Das contravenções, permanece 5 anos, tá? Então, a gente pode ser condenado por mais tempo? Pode. Pode não né? A gente vê aí aquele médico, não vou lembrar o nome dele agora. Foi condenado a mais de 100 anos. Enfim, existem, sim, pode. O que não pode é cumprir, né? Ficar preso mais de 30 anos. Então, olha só, a duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos. Ah, professora, então por que, falando de crime, né? Por que então coloca de 100 e poucos anos? Por que não coloca logo 40, que é o máximo? Mas veja bem, o cumprimento tem que ser o máximo 40. Só que os benefícios da lei, os benefícios da execução penal, ele é calculado em cima da pena total e não sobre esse 40, entendeu? Então, imagine que o agente lá foi condenado a 140 anos de prisão. A progressão do regime, o livramento condicional e os demais benefícios, eles serão calculados sobre os 140 anos e não sobre os 40 anos. Certo? 40 anos é o tempo máximo que pode durar a pena privativa de liberdade, mas os benefícios de lei, da lei de execução penal, eles serão calculados sobre a pena total,
Né? Então, por isso justifica-se ainda ter essas penas maiores, né, de 40 anos. Então, vamos comentários ao artigo 10. A fixação pode ultrapassar os 5 anos, mas a execução ficará limitada a 5 anos. A doutrina, apoiada na jurisprudência, mantém entendimento no sentido de que as circunstâncias agravantes genéricas dos artigos 61 e 62 não se aplicam às contravenções, excetuando-se a reincidências. As atenuantes têm aplicação na dosagem da pena simples. As causas de aumento ou diminuição de pena podem afetar a prisão simples, por exemplo, arrependimento posterior, concurso formal, e etc, etc. Então, veja bem, gente, a diferença aqui é quanto às agravantes genéricas. Então, tem-se entendido que somente a agravante da reincidência é aplicável às contravenções. As demais agravantes, não. Tá? Então, essa é uma posição aí doutrinária, apoiada na jurisprudência. Então, a gente também tem jurisprudência nesse sentido. Vamos lá. Estão acompanhando? Como estão? Dúvidas até aqui? Está indo muito rápido, devagar, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Então, vamos lá. Vamos para o 11. Desde que, reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a 1 ano, nem superior a 3, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional. Então, assim, assim como a gente tem a suspensão condicional da pena do Código Penal, né, para os crimes, a gente tem a suspensão condicionada também para as contravenções penais. Só que aqui, se lá é de 2 a 4 anos a suspensão da pena, aqui é de 1 a 3 anos. Então, a primeira diferença, lá no Código Penal, a suspensão é de 2 a 4. Aqui, a suspensão é de... Deixa em vermelho mesmo, né? Suspensão é de 1 a 3 anos. O livramento de condicional das contravenções aplicam-se as regras do 83. Então, assim, o livramento condicional, ele é cabível às contravenções, mas ele vai entrar na regra geral, que é a regra do artigo 83 do Código Penal. Lá vai estar os requisitos para o livramento condicional. Joia? A lei de contravenção penal, ela não dispõe de modo diverso, ela apenas dispõe que é aplicável ao livramento condicional. Artigo 13. Aplicam-se, por motivo de contravenção, as medidas de segurança estabelecidas no Código Penal. Então, as medidas de segurança, elas seguem as mesmas regras do Código Penal. Aqui tinha a exceção de exílio local, né, já foi riscado porque houve uma reforma penal em 84, né, a grande reforma penal foi em 84, e então foi revogado, não existe mais aí esse exílio local. Então, as medidas de segurança para as contravenções penais seguem as mesmas regras do Código Penal. O que são as medidas de segurança, gente? Eu já falei aqui para vocês, né? É matéria de direito penal 2, então vocês viram comigo a medida de segurança. Lembram? São aplicadas ao inimputáveis, né? Quem não tinha discernimento para entender a prática do ilícito, né? Está lá no 26 dos inimputáveis. E então, daí, imagine que o juiz, ele entende que o sujeito praticou o delito, mas ele é inimputável. Então, ele aplica a sentença de absolvição imprópria, em que ele reconhece a autoria, reconhece a prática do fato, reconhece a autoria, mas ao invés de aplicar uma pena privativa de liberdade, em razão da inimputabilidade penal, ele aplica a medida de segurança, que é frequentar tratamento médico ambulatorial, né, ou internamento. Essas são as duas medidas de segurança cabíveis. A gente estudou no Direito Penal 2. Foi 2? Deixa eu puxar aqui o CP para confirmar o artigo do inimputável. 20.
26, inimputáveis, isso mesmo. É isento o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Beleza? Então, esses são os inimputáveis. Os inimputáveis, então, mediante a sentença de absolvição imprópria, é fixada aí a medida de segurança. E, segundo o artigo 13 da Lei de Contravenção, também aplica essas medidas de segurança também às contravenções penais, beleza? Próximo, artigo 16. O prazo mínimo de duração da internação em manicômio judiciário ou em casa de custódia de tratamento é de 6 meses. O juiz, entretanto, ao invés de decretar a internação, pode, ao invés de decretar a internação, submeter o indivíduo à liberdade vigiada. Veja bem, não é mais de 6 meses, tá? É de 1 ano, foi alterado também em 84. Vou arrumar. Bom, deixa assim, só para a gente saber que houve essa alteração, né? E hoje a gente não chama mais de manicômio judiciário, né? Manicômio judicial. Antes tinha essa denominação, mas hoje a gente não chama mais de manicômio judicial. Beleza? A gente chama hoje de hospital de custódia psiquiátrico. Vamos lá. Último artigo da nossa aula, porque depois a gente vai entrar nas contravenções penais em espécie, que eu vou deixar para a aula que vem, e também ficou para a gente falar da reincidência, que eu acho um pouco mais complexo, a gente começa a falar na aula que vem. Então, o nosso último artigo é o artigo 17. A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício. Então, a competência da Justiça Comum Estadual, dos Juizados Especiais Criminais, né? Então, veja bem, gente, essa questão da ação penal. Anotem a regra, toda regra tem exceção. Todas as contravenções penais são de ação penal pública incondicional, com exceção de uma, qual seja, vias de fato. O que aconteceu com a vias de fato? Com a lei 9.099 de 95, a lei do Juizado Especial Criminal, ela vem dizendo assim, que as lesões corporais leves procedem-se mediante representação. Aí houve, né, a discussão. Poxa, a lesão corporal leve é mediante representação, né? A vias de fato, a contravenção penal de vias de fato, que é bem mais branda que a lesão leve, vai ser incondicionada, ou seja, para um crime que que a gravidade é maior, é pública condicionada à representação, e para vias de fato, que é uma contravenção penal e que é bem menos gravosa, vai ser pública incondicionada. Então, houve aí essa polêmica e passou-se a entender que para as vias de fato, também a ação é pública condicionada à representação. Nós vamos ver as vias de fato semana que vem. Não na próxima, na outra, porque semana que vem é feriado. Mas, já que eu tô falando, né, a via de fato, gente, ela também é uma infração contra a integridade física. Por isso, essa comparação com a lesão leve, tá? Então, é o que eu coloquei aqui no artigo, ó. Lesões leves e culposas, né, segundo a culposa também, esqueci de falar, segundo o artigo 88 da Lei 9.099 de 95, são infrações mais graves do que as contravenções e exigem representação. Aí houve toda essa polêmica e o STF firmou o posicionamento que a contravenção penal vias de fato também exige representação. Então, é isso aí. Quando a gente falar da vias de fato, eu vou mencionar novamente isso, daí eu faço um trechinho aí para vocês anotarem, beleza? Então, a competência vai ser do Juizado Especial Criminal,
A Justiça Federal não tem competência para processar e julgar contravenção penal. Súmula 38 do STJ. Compete Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição Federal, de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Certo? Então, o que a gente falou até agora, anotem aí, então, que foi sumulado pelo STJ. Beleza? Podemos parar por aqui? Aula que vem a gente fala da reincidência e entramos nas ações penais, nas contravenções penais em espécie. Aqui, ó, artigo 21 e seguintes. Joia? Então, esperem aí para eu fazer a chamada. Quem for respondendo, pode saindo, tá? Hoje é dia 26/10. Aline. Bruna. Peraí. Aline. Peraí, de novo. Bruna. Gregory. Karina. Marcos Meneghelli. Vanessa Bispo. Vanessa não tinha conseguido entrar, será que ela desistiu? Gente, vocês colocaram a Vanessa no grupo de WhatsApp de vocês? Colocaram? Ela não conseguiu mesmo, porque foi a hora que meu notebook estava doido. Mas depois voltou, ela podia ter tentado. Mas tá bom. Porque eu vi que apareceu a caixinha dela, eu tentei conectar, não deu. Vamos lá. Ela tentou e não conseguiu? Ah, então, não sei. Ana Carla. Ana Carolina. Ângela. Não apareceu nada mesmo, não. Caleb. Camila Teixeira. Carolina. Kleber. Débora. Giovana. Gabriela Gomes. Gabriela Fernandes. Igor. A Gabriela Gomes não veio. Veio a Gabriela Nayara Fernandes Rodrigues, certo? Certo. Igor. Israel. Jussara. Larissa. Leonardo. Lucas. Marcos Ramos. Marcos, não sei se... Maria Daniela. Maria Heloísa. Murilo. Raíssa. Sara. Tainá. Valdivino. Vitor Hugo. Vitor Breda. Vitória Borges. Vitória Constantino. Walisson. Somente. Faltou alguém?
Não, né? Então tá bom. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Boa semana para vocês e até a próxima, se Deus quiser.